Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Estamos então hoje no nosso versículo de Bíblia Online, do dia 20 de 12 de 2025, ok? Em Gênesis 50, 21 e Efésios 4, 32, que nos diz assim, ó. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Efésios diz, antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o querer de Deus na comunhão de convivência dos seres humanos de uns para com os outros. Deus sempre quis a paz. Deus sempre quis a harmonia, né? Deus sempre quis aquilo que é a estabilidade que dá condições do ser humano criar e cumprir projetos. A convivência onde há constantemente, né, a troca de manutenção, o que acontece? Precisa estar em ajustes de harmonia, ajustes de paz. Se não tem harmonia, se não tem unidade, se não tem equilíbrio, se não tem realmente um acordo pleno, não tem uma estrutura funcional. E aí nenhum projeto vai adiante. Por isso que, antes de tudo, é necessário observar a qualidade dos integrantes de qualquer que seja a questão para a cooperação da harmonia, do verdadeiro vínculo de cuidado, porque é isso que gera saúde para todos os setores de desenvolvimento. Porém, hoje aqui nós vamos falar sobre um processo que aconteceu com José, né? Quando José, ele era um dos filhos de Jacó, Jacó tinha 12 filhos, e na época os filhos eram de várias mulheres, não era só de uma, então da mulher que ele amava foram 2 filhos, um deles era o José. Os outros filhos, seu irmão Benjamim era da mesma mãe, os outros 10 irmãos eram de outras mulheres. E por conta disso já se manifestava um espírito de contenda dentro do próprio lar, de formação dos meninos, de crescimento dos meninos, porque as próprias mães viviam contenciosas e esse espírito de contenda passou para os filhos e passou para o lar em convivência contenciosa. Quando eles cresceram, José querendo servir a Deus, obedecendo ao seu pai, querendo ser um instrumento na mão de Deus, ele recebe o plano de Deus para a sua vida e conta. Mas os irmãos, além de terem inveja, comparação, quando ficaram sabendo também desse sonho, ridicularizaram a José. Nós conhecemos a história, não vamos estender aqui, mas um dos fatores que realmente atrapalharam o que aconteceu com José foi porque eles, diz a palavra, que compararam e observaram que o pai amava José, né? E eles ficaram em comparação com isso, em contenda constante e não amaram a José de verdade. E no tempo certo, quando cresceram, Deus tinha um plano em tudo isso, né? Pegaram José, tiraram ele de seu pai, tiraram da família, venderam, jogaram num poço, depois venderam como escravo para uma terra estranha, distante. Então, o seu pai pensou que ele tinha morto e José então foi para uma terra estranha. Tudo isso por causa da índole dos seus irmãos, por causa da estrutura dos seus irmãos, de comparação, de instiga, de constante contenda, aquilo alimentando cada dia. Quando cresceu, não teve outro resultado, né? O fruto realmente daquilo que estava dentro da estrutura deles. Porém, Deus tinha um plano, né, com a vida de José. Deus leva José trabalha, José primeiro é preso, José tem um processo muito grande, mas ele procura fazer o melhor que ele pode com o que ele tem nas mãos. Ele vai então vivendo, Deus observando, chega uma hora que Deus coloca ele como o segundo maior da nação, né? José tinha Faraó, que era o rei, e José ali, pela bondade de Deus, trouxe as interpretações que Deus deu para José. Pela graça de Deus, e José passou então para Faraó, e Faraó deu as instruções a José para
guardar a nação de um período de fome. Nós conhecemos a história. Nesse período de fome, então, vêm os irmãos agora buscar comida na terra do Egito, porque também começa a faltar comida para eles. E quando eles vêm, o que acontece? Eles se deparam com o José, só que eles não sabem que é José. Agora, há algo interessante aqui, porque José, por mais que tinha Deus, tinha amor no seu coração. José, por mais que tinha perdão no seu coração, que ele foi capaz, muito forte em perdoar, ele não deixou primeiro de ver a estrutura da índole dos seus irmãos, se elas haviam mudado, se eles realmente haviam se arrependido, se eles realmente haviam deixado, né, de construir e continuar desempenhando maldade. Uma coisa é você perdoar, outra coisa é você deixar que o indivíduo continue fazendo as mesmas coisas erradas, as mesmas destruições por detrás, as mesmas coisas destrutivas, a mesma reação destrutiva. José teve sabedoria de Deus, chegou até ele, ele não saiu perdoando, meu irmão, que bom que você chegou, vamos abraçar e beija aí, como é que tá nosso pai, que saudade, quanto tempo. Não. Vamos ver que peça é essa que tem dentro, né? Dessa cabecinha, desse corpinho por fora, dessa roupinha por fora, desses 2 olhinhos, ouvido e uma boca, né? E 70, 80, 90 quilos de carne se movendo. Vamos ver o que tem aí dentro. Se tá voltado à direção de Deus ou continua fazendo as mesmas coisas. Então José soube ter autoridade, colocar no lugar certo as coisas que precisa. E quando estava tudo certinho, então tá certo. Não tenho o que falar mais, já tá tudo certo, né? Então Deus fez isso para realizar a vontade dele. Então é Deus quem perdoa, quem somos nós que não perdoamos, se o ser humano continua vivo respirando. Mas pôr as coisas em ordem tem que pôr. Então muito interessante. Porém, depois que passou esse processo, José viu que os seus irmãos realmente confirmou, contatou realmente com a sabedoria de Deus que havia mudança, tinha havido transformação nos seus irmãos. Então ele se revela e ele perdoa seus irmãos. Depois disso, então ele diz aos seus irmãos, né, que agora Jacó, o pai de José, vem para a terra de Faraó morar junto com José, os irmãos vêm tudo junto. E aí, quando chega o tempo de Jacó falecer, Jacó falece, né? E aí os irmãos vêm e se prostram. E José diz: não temas, vocês intentaram contra mim, porém Deus intentou fazer o bem. Agora, pois, não tem mais, eu vos sustentarei a vós e os vossos filhos. Assim consolou e falou segundo o coração deles, né? Deus então falou através de José, e José disse: agora, quando há misericórdia de Deus ao conserto, conserto significa que ambas as partes estão acertadas, né? O que estava errado de um lado consertou e o outro consertou. Conserto é que ambas as partes estão consertadas. Não é só entre elas quanto a uma outra, mas entre elas com elas mesmas. Consertaram das suas desafios, das suas dificuldades, das suas falhas, das suas transgressões, né? Consertaram, estão consertadas. E aí o que acontece? Antes sede, verso de número 32 de Efésios 4. Uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Então, a vontade de Deus é que a gente seja benigno, misericordioso e perdoe, porque Deus nos perdoa. A vontade de Deus em José era trazer o José para o faraó, livrar a nação de Faraó, trazer Israel para o Egito, porque Israel ia nascer como nação no Egito, então precisava trazer para o Egito eles. E todo esse processo precisou alguém vir, para vir precisou alguém mandar, e para mandar precisava romper alguma coisa.
José era um bom filho, ele não ia querer sair de boa vontade da casa do pai dele. Ah, tchau, pai, não quero te ver. Vou para uma terra distante, não sei aonde, e vou lá na terra do faraó. Vou morar lá com o faraó. Imagina, né? Que o pai ia deixar, e que as próprias orientações de Deus era que o povo de Israel não fosse igual às outras nações. Então não tinha essa. Então Deus começa a trabalhar de uma forma a qual ele precisou de um coração muito forte de José para aguentar o rompimento da perca da família, a perca dos irmãos, a perca do amor dos irmãos por ele, aguentar a separação, aguentar a distância da terra, dos costumes, aguentar, suportar o ódio dos irmãos, né? Ele não tinha ninguém por ele, não tinha alguém que contava, né, os problemas dele, as angústias dele. Ele não podia desabafar com ninguém, ele não tinha ninguém para dar um abraço, ninguém. O tempo todo era ele, Deus e ele com Deus, e pronto, mais nada. Mas ele foi um servo de Deus com coração forte. Forte para quê? Para aguentar rejeição. Por ele ter aguentado rejeição, ele teve força para perdoar. E por ele ter força para aguentar rejeição e para perdoar, Deus pôde tirar ele de Israel, levar para o Egito, fazer o que fez. No Egito precisava comprovar de verdade a fidelidade dele. Então ele passou por tudo que ele passou. Foi diante de Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, que Deus faz aquela obra, ele teve um coração pronto, forte, para cumprir o que ele precisava e perdoar agora os irmãos que voltam, né? Os irmãozinhos que voltam. Tá lá, pronto para servir a Deus. Pronto para ser esmagado, amassado, esmagalhado, né? Esmigalhado e tudo mais. Como a palavra fala, que esses dias a gente viu o versículo das lives anteriores. A Deus agradou a Jesus o plano de morte que só ele poderia morrer para salvar. Não tem mais ninguém que tem que morrer para salvar ninguém. Mas moê-lo. Porque enquanto o plano de Deus é alguém suportar alguma coisa baixa pressão, às vezes um pouco difícil, Deus pode alcançar e fazer outras obras, né? Aqui no caso, quando José suportou tudo, Deus pôde então levar a nação de Israel para o Egito para começar a nação ali, né? Os primeiros patriarcas de Israel para começar a nação no Egito. Chega lá, os irmãos se reconciliam, perdoa. Então a benignidade, a misericórdia de Deus, ela completa a obra de Deus. Quando Deus pode ver que um servo dele aceita o coração benigno, o coração misericordioso, ele pode completar um processo, consertar um processo, porque aquele servo de Deus suportou o que precisava, né? Até Deus concluir. Então, que nós possamos ter esse coração fortalecido, a convivência fortalecida em Deus cada dia mais, que o Senhor nos ajude a gente escolher só o amor de Deus, porque as instigâncias, as contendas, elas pesam, elas enfermam, né? Elas não servem para nada. E se a gente fica perto de contenda, não serve. Então a gente tem que quebrar todo o laço de contenda, todo vínculo de contenda, todo vínculo de instigância. Não serve, não dá, não serve, não dá, rompeu, acabou, pronto, né? Tchau para contenda. Porque nós temos que viver para o amor de Deus. A prova que somos filhos de Deus é o amor de Deus na nossa vida. Então, manter o coração limpo, o coração fortalecido para obrar a obra de Deus. Amém? Esse foi então o nosso versículo de hoje, dia 20/12/2025. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.